Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos sustentou, até aqui nos ajudou, aquele do qual nós depositamos a confiança. O único mediador entre Deus e os homens, o elo da perfeição. Aquele que nos ensina que desde quando ele se fez carne, o verbo que se fez carne, Cristo ungido que foi gerado no seio do Pai, a sabedoria, se manifestou segundo a luz, o esplendor sobre a terra. A condenação foi esta: os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz resplandeceu, mas eles rejeitaram a luz. E assim nos tempos atuais, a palavra diz que pelo esfriamento do amor verdadeiro, que só é possível através dele, existe vários amores segundo o mundo, mas tudo por o amor não seja fingido. Filéu entre amigos, tudo por interesse, o eros entre casais, amores fingidos, amores aonde se não persevera segundo aquele que é o amor verdadeiro, não se flui do seu interior o amor verdadeiro. Uma hora maldito aquele que confia no homem, no ser humano, seja macho e fêmea, uma hora será decepcionado, mas aquele que é do alto jamais nos decepciona, e nele nós podemos depositar a nossa confiança dia após dia, porque ele é o amor verdadeiro, sem fingimento, que nos sustenta e nos capacita e nos fortalece. Inclusive ele nos ensina que aqueles que perseverarem não o negando e com ele reina, serão odiados. Vós sereis odiados por todos. Eles não vos odeiam, mas eles odeiam a verdade da qual vós anunciais, que expõem as suas más obras. Aqueles que estão nas trevas, amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, se gloria em vossa sabedoria, gloria em sua força e nas suas muitas riquezas. Grande a queda e a ruína para aqueles que assim procedem e não dependem do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Assim ele vos diz, e ainda que pensais que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, que o Senhor julgue entre mim e vós. Porque grande é a ruína para os presunçosos, arrogantes, soberbos, olhos altivos. Aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados. Mas aqueles que se humilham diante daquele que tudo opera e executa, e perseveram cumprindo o amor ao próximo, que não agem com parcialidade com os pobres e necessitados, porque na verdade toda esta riqueza daqui, ela para nada serve para a salvação da alma. Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. E aqueles que estiverem acumulando iniquidade sobre iniquidade estão com uma dívida, do qual não há riqueza terrena que possa pagar essa dívida, mesmo porque é de graça. Todo aquele que é bem-aventurado, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurados aqueles que perseveram segundo a sabedoria que é do alto, nosso grande tesouro, que guarda num coração de carne e persevera acatando as suas advertências. Aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida, aqueles que não negam o seu nome e perseveram segundo as advertências do seu Espírito, porque não há maldição para aqueles que estão segundo o seu Espírito.
Há quem se julga rico, mas na verdade é pobre, nu e miserável. Aqueles que dizem, já sou rico, não dependo mais de Deus. Ai de vós ricos, que já receberam a vossa consolação. Assim vos diz o Senhor. Compra sabedoria pura, fina, do alto, refinada 7 vezes no fogo. Compra vestes, o linho fino, para trampar a vossa nudez diante do Senhor. Compra colírio para ungir os vossos olhos, vós que estáis cegos e dormindo caídos. Por que caís e dormis? Porque não buscais aquele do alto, aonde ele sim é aquele que nos levanta e nos capacita, que nos veste das obras de justiça, o linho fino, que pode nos justificar. Nós gloriamos antes em nossa fraqueza. Quando estamos fracos aí é que somos fortes. Aqueles que fazem a vontade do Filho amado, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, e não há nenhuma delas da qual nós não passamos dando honra e glória àquele que é digno, porque nada nos afasta do nosso Senhor, nem mesmo a morte. Já estamos rumo à eternidade, porque ainda que passe pela primeira morte, estamos dormindo em Cristo. Mas muitos são os negligentes e que perecem. O meu povo, aqueles que se chamam por meu nome, mas a palavra diz que não os conheço, os que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Não os reconheço, porque ele lá do alto, ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido diante dele. E ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Aqueles que amam o mundo e o que há no mundo, não conhecem a Deus e nem tampouco o mediador, aquele que se fez através do Filho amado. O próprio Pai disse, ide, fazei tudo o que ele disser, o meu Filho amado, em que me regozijo e que me compraz. E o Filho disse, ide e anunciai o Evangelho aos pobres, aos cativos. Existem muitos que se julgam ricos, mas são pobres, pois não têm a sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. A palavra ali, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus. E ali alguns que escandalizavam daquilo que ele disse, e disse, quem poderá herdar o reino dos céus? E Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para Deus. E assim, Cristo Jesus é aquele que julga, aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito, aquele da qual aqueles que não administram aquilo que pensam que é deles, até mesmo aquilo que pensam que tem, não terão, porque ele é aquele que rebaixa. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, a um rebaixa, o outro promove. Contemplai quão grande ruína e destruição para alguns, segundo a sua própria soberba, que procede a queda e a ruína. Mas também para aqueles que continuam na dependência, da qual ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai do minha canga, do meu fardo suave, do meu jugo que é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas muitos não iriam compreender esta palavra, porque aquele que é carnal, até aqueles mesmos que um dia conheceram a verdade, mas deram as costas aos santos mandamentos, estão com um espírito de entorpecimento para que não creiam nestas palavras e recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Está escrito, não fazeis da casa de comércio, está escrito, é casa de oração,
E em mais um dia ele é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, América do Norte, África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa. Está urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. Está, a palavra diz, não te indignes quando vês as leis de uma província violada. Sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia, há outro acima. E sobre ambos há aquele que está acima de todos, que agindo ele não há do mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o oleiro. Jamais o barro pode contender com o seu oleiro. Ele tem um cetro de ferro que despedaça. A ninguém é possível de reter o seu pneuma, o fôlego de vida. E assim, aquilo que está escrito e aquilo que ele fala através da nossa boca em espírito e em verdade, ele não muda. E assim ele está a cumprir, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Assim como ele é o amor verdadeiro, ele também exerce o direito segundo a justiça, a equidade e a imparcialidade. Assim como ele é amor verdadeiro e tudo coopera para o bem daqueles que o amam, dele é a ira e a vingança, assim vos diz o Senhor, e ele está a operar, do qual não há quem possa impedir o seu agir. O justo vive pela fé sois salvos, cumpridores. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. E assim contemplai o seu grande agir, os vulcões, os tsunamis, as pragas, para aqueles que acrescentam algo nesta profecia, assim como ele risca o direito da cidade santa, grande abalo sobre todo mundo ele está a operar. Contemplai, sopra nos quatro cantos do mundo, dá ordem aos mares para que avance, e assim ele está a operar. Chuvas de granizo, vendavais, aguaceiros, assim ele está a operar sobre todo o mundo. Ciclones, tsunamis, contemplai o grande abalo sobre todo o mundo, os tremores de terra quando ele passeia sobre a terra onde é o escabelo dos seus pés. Ele está de pé na ira do cordeiro, como quem pisa uva nos lagares. E assim contemplai o seu agir. Quão grande livramento para aqueles que nele depositam a confiança, assim como a repentina para aqueles que se opõem à sua verdade, assim vos diz o Senhor.